Imagine acordar um dia e descobrir que o mundo como você o conhece mudou para sempre. Julho de 2025, uma data que pode marcar o surgimento do Anticristo. Sistemas globais de controle estão em vigor. Economias estão em colapso e o caos parece ser a ordem do dia. Mas aqui está a pergunta crucial. E se isso não for apenas mais um desastre prestes a acontecer, mas um momento crucial na profecia bíblica? A resposta está em entender que essa turbulência não é aleatória. É o precursor de algo monumental. À medida que nos aprofundamos nessas revelações, deixe-me lembrá-lo. Não importa o que aconteça, Jesus está com você. Que Ele o abençoe com paz, e adoraríamos ouvir de você. Conte-nos nos comentários de onde você é e como Jesus realizou milagres em sua vida. Não se esqueça de se inscrever para mais insights incríveis. Em contagem regressiva para o Apocalipse, o aviso final antes de sua aparição, as linhas entre história e profecia se confundem, criando uma tapeçaria entrelaçada com a previsão divina e a realidade iminente. Nossa aventura começa com um eco sinistro do passado, reverberando em 2 Tessalonicenses 2:3-4. Esta passagem nos alerta sobre o homem da iniquidade, uma figura sombria destinada a se levantar e se estabelecer acima de tudo o que é sagrado. Este alarme profético prepara o cenário para uma revelação que parece antiga e profundamente urgente, uma contagem regressiva que marca a aproximação de uma convulsão espiritual sem precedentes. A noção da restringidora sendo removida é fundamental. Dentro da estrutura da escatologia, a restringidora é a barreira invisível que retém as forças caóticas. Mas as Escrituras predizem um tempo em que essa força celestial será retirada, abrindo uma caixa de Pandora de iniquidade espiritual e moral. Como predito em Apocalipse 13, no momento em que essa restrição for removida, uma entidade formidável, a besta, ascenderá para exercer influência global. Imagine, num piscar de olhos, a paisagem geopolítica se reorganiza em torno dessa entidade, como se puxada por fios invisíveis manipulados por antigas profecias. Apocalipse 13 descreve essa besta com imagens vívidas e alegóricas, ao mesmo tempo aterrorizantes e fascinantes. Sua ascensão ao poder não é caótica, é orquestrada com uma precisão divina que desafia os limites da probabilidade. Estudiosos há muito debatem se essa representação é literal ou simbólica. No entanto, independentemente da posição adotada, a mensagem é inequivocamente clara. Um formidável adversário espiritual está no horizonte, pronto para lucrar com o mundo à beira do colapso moral e ético. Ao olharmos para julho de 2025, um alinhamento assustador dos sistemas político, econômico e tecnológico sinaliza um momento crucial nesta linha do tempo profética. Poderia esta ser a janela profética final, antes que o Anticristo se revele? Cada tic-tac do relógio nos aproxima daquele momento crítico em que as percepções espirituais podem finalmente encontrar a realidade física. O mundo ao nosso redor está no fio da navalha, ecoando os avisos bíblicos de uma época em que o engano se disfarçará de verdade e o poder se disfarçará de paz. O cenário foi magistralmente montado. Os cenários políticos ao redor do globo são complexos, repletos de instabilidade e do clamor perpétuo por um líder salvador. Os avanços tecnológicos, aclamados por sua promessa de conectar a humanidade, ironicamente servem como condutores de vigilância e controle, lançando as bases para uma era em que a privacidade se torna uma ilusão. As economias mudam, tremem e se redimensionam, formando a tempestade perfeita na qual uma figura de carisma e astúcia sem precedentes pode emergir para prometer estabilidade em meio ao caos. Os sussurros da transformação digital não são mais sutis. Esta era de milagres tecnológicos, anunciada pela comunidade científica como um triunfo da engenhosidade humana, é paralela às profecias inscritas em textos antigos. Será que esses avanços são ferramentas, não nas mãos do homem, mas nas de forças cósmicas alinhadas com as mensagens sombrias do Apocalipse? As infraestruturas financeiras se preparam para a transição radical em direção às moedas digitais de Banco Central, CBDCs. O que a sociedade elogia como inovação pode, na verdade, ser um cavalo de Troia para controlar o comércio e a própria sobrevivência dos cidadãos em todo o mundo.
Um dólar digital e sombrio reina supremo, conectado a cartões de bioidentidade e aos olhos onipresentes dos sistemas biométricos, cada um deles uma engrenagem na máquina em constante movimento que nos impulsiona em direção a uma nova ordem mundial. Por meio desses desenvolvimentos, a narrativa bíblica se entrelaça sem esforço com a realidade contemporânea, pintando um quadro surpreendentemente vívido, mas inegavelmente agourento. A construção estratégica de sistemas e estruturas sugere algo mais do que apenas avanço social. Ela acena para a teologia, uma profecia à beira da realização. Descartar esses sinais como mera coincidência é fechar os olhos para o ritmo da previsão divina, ecoando de eras passadas. Estamos em uma encruzilhada, diante da decisão de dar ouvidos às mensagens antigas ou nos fundir ingenuamente ao fluxo da evolução dominante. E assim, a contagem regressiva cósmica continua, imbuída de todas as expectativas de uma profecia anunciada. Embora este capítulo não sirva como uma conclusão, mas sim como uma ponte para as revelações vindouras, ele nos deixa ponderando as implicações dessas mensagens ocultas, perdidas em meio ao ruído do mundano. O invisível se desvenda diante de nossos olhos, incitando vigilância e discernimento à medida que nos aventuramos em direção a essa revelação antecipada. Afinal, a história não é apenas uma recordação do passado, mas uma preparação para o que está por vir, convocando-nos a interpretar, preparar e despertar para o nosso papel neste drama divino. Na narrativa em desenvolvimento de proporções épicas que é o livro do Apocalipse, somos atraídos para um panorama espiritual que desafia nossa percepção do mundo moderno. O capítulo 2. O sistema está pronto. Como o mundo se preparou para o anticristo sem saber. Captura a realidade arrepiante de um cenário global, meticulosamente construído para inaugurar uma nova era. Não se trata de mero acidente ou alinhamento passageiro de estrelas. Trata-se de uma estratégia orquestrada. Uma estrutura construída de forma tão insidiosa que poucos reconhecem a estrutura sobre a qual o anticristo poderá ascender ao poder. Começamos a montar o quebra-cabeça através das lentes da profecia bíblica, entrelaçadas com a tapeçaria moderna dos avanços tecnológicos. As moedas digitais de Banco Central, CBDCs, servem como um dos pilares dessa estrutura. Essas moedas digitais se apresentam como o futuro das finanças, prometendo transações instantâneas e contínuas entre fronteiras. No entanto, por trás desse verniz de conveniência, reside o potencial para um controle sem precedentes sobre as finanças individuais. Imagine um mundo onde todas as transações são monitoradas, onde a autonomia fiscal é apenas uma ilusão. Nesse cenário, a ascensão de um líder que exerce controle sobre esse sistema prepara o cenário para o anticristo retratado nas Escrituras. Aqui, Daniel 7, 23 e 25 sussurra sobre uma besta que devorará toda a terra, consumindo metaforicamente a população sob o disfarce de progresso. Acompanhadas pela CBDCs estão as identidades digitais, uma solução aparentemente benigna para a busca do homem moderno por segurança e eficiência. No entanto, quando cada detalhe pessoal é registrado e rastreado, o caminho para o controle se torna claro. O rastreamento biométrico se encaixa perfeitamente com essa tecnologia, tecendo uma tapeçaria onde os indivíduos são reduzidos a pontos de dados, com sua existência quantificada e monitorada. É uma visão assustadoramente semelhante aos avisos de uma nova ordem mundial profetizados em textos antigos, agora obscurecendo nossa realidade com uma presença palpável. À medida que nos aprofundamos, a inteligência artificial ganha destaque, se apresentando como um árbitro da fala e da vigilância. As tecnologias de inteligência artificial, frequentemente elogiadas por suas capacidades, escondem um lado de controle rápido e silencioso. Da moderação de conversas à previsão e influência de comportamentos, a inteligência artificial é a sentinela à porta da cidade, observando, esperando. O governo do anticristo está personificado nessa capacidade quase onisciente de supervisionar, manipular a narrativa e criar uma realidade que se adapte à sua ascensão. O conceito da besta em Apocalipse, uma figura de blasfêmia e engano, ecoa assustadoramente através das funções que essas tecnologias agora desempenham. O clima político atual,
enriquece ainda mais esse quadro. Em todos os continentes, a instabilidade política se espalha como uma teia em expansão, com cada nação lutando em meio ao caos e clamando por liderança. Essa instabilidade global abre caminho para o desespero, e nas garras do desespero, um líder salvador torna-se não apenas atraente, mas necessário. É nesses tremores que o anticristo encontra terreno fértil, enquanto os apelos por unidade caem nos braços receptivos de uma autoridade singular que promete alívio e resolução. Tal é o fascínio do líder profetizado, aquele que dirá grandes coisas e blasfêmias, aquele que busca não apenas domínio, mas adoração. A preparação se estende além da mera infraestrutura, atingindo uma busca e um anseio dentro do espírito humano, um anseio catalisado pela incerteza e pelo medo. Como o Apocalipse alerta para enganos tão persuasivos que até mesmo os eleitos podem ser desencaminhados, a base estabelecida não é apenas de natureza física e financeira, mas também espiritual e psicológica. Este capítulo, portanto, nos implora para ver a sincronicidade entre profecia e progresso, uma dança coreografada ao longo de milênios, e considerar as implicações desses desenvolvimentos. Acima de tudo, a noção de que este sistema aguarda apenas um líder acrescenta urgência a profecias anteriormente abstratas. Convoca os indivíduos a abrirem seus olhos e corações para os sutis preparativos sob a superfície dos avanços globais e do alinhamento de poderes. Isso não é meramente um desenrolar do novo mundo, mas uma tecelagem de eventos preditos, onde a vigilância espiritual se torna primordial. Passamos do teórico para o possível, questionando a natureza da liberdade e da soberania em um mundo cada vez mais entrelaçado por esses avanços. A infraestrutura está pronta, os elementos alinhados, todos parecendo inócuos ou até benéficos, mas sinistros em potencial. Neste capítulo, desafiamos a percepção de progresso e convidamos à reflexão, encorajando você a permanecer vigilante, espiritualmente sintonizado e pronto para discernir a verdade por trás do véu da inovação e da mudança. Com o mundo cada vez mais tremendo à beira de uma profunda convulsão, parece mais do que coincidência que julho de 2025 se apresente como um momento crucial na história moderna. A convergência de cúpulas globais, reformas financeiras e apelos sem precedentes por liderança pintam um retrato que quase parece orquestrado para a ascensão de uma figura profetizada na narrativa bíblica. Para aqueles que têm olhos para ver, o significado desta data como um potencial catalisador para a mudança é impressionante e repleto de significado portentoso. Marcando o calendário com julho de 2025, os líderes mundiais estão programados para se reunir em uma série de cúpulas de alto risco, discussões que podem determinar o curso da humanidade no combate à instabilidade econômica, às mudanças climáticas e aos conflitos. À medida que vozes díspares clamam por soluções que nenhuma nação ou líder parece capaz de oferecer, o cenário está pronto para um novo tipo de salvador. Uma figura global que aparentemente poderia reconciliar essas realidades fragmentadas em um caminho singular. Tal indivíduo poderia surgir com promessas de prosperidade, paz e unidade, explorando habilmente o anseio coletivo por esperança em meio ao caos. Paralelamente, os sistemas financeiros mundiais estão migrando para um novo paradigma, com várias nações avançando na implementação de moedas digitais de bancos centrais, CBDCs. Essas moedas digitais prometem eficiência e maior inclusão financeira, mas carregam consigo nuances de maior vigilância e controle. A transição para economias digitalizadas, aliada ao potencial colapso ou transformação das estruturas financeiras existentes, cria um terreno fértil para o surgimento de um líder influente que possa navegar por essas transições. Considere os desafios ecológicos e climáticos que enfrentamos, uma narrativa profundamente enraizada na discussão de julho de 2025. Um planeta cada vez mais assolado por desastres naturais, padrões climáticos erráticos e recursos em esgotamento anseia por intervenção. O diálogo global em torno das mudanças climáticas exige níveis de cooperação sem precedentes, fomentando o conceito de administração global, frequentemente centralizado em uma identidade orientadora. Essa convergência em relação às crises ambientais convida à consideração de um líder que não apenas proponha soluções, mas também exija lealdade na implementação dessas soluções.
Junto a essas crises, há um movimento em direção à unificação religiosa, um fenômeno que não deve ser subestimado. O apelo à harmonia entre diversas crenças pode ser bem intencionado, mas carrega o potencial de diluir a integridade espiritual em favor de um sistema de crenças homogeneizado. Tais condições podem fornecer terreno fértil para a ascensão de uma figura carismática que poderia reivindicar revelação divina ou unidade, ecoando a advertência de Mateus 24h24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, realizando grandes sinais e prodígios para, se possível, enganar até os eleitos. Julho de 2025 pode parecer uma data não solicitada no calendário secular, mas, no contexto da profecia bíblica, sugere um ponto de intersecção onde as tribulações globais podem se conectar com as ambições de uma figura do anticristo. Essa data pode sinalizar não apenas uma oportunidade estratégica para o surgimento de tal líder, mas também pode revelar a orquestração calculada de crises sistêmicas para facilitar essa ascensão. As crises aparecem como uma progressão natural. No entanto, pode-se questionar se são orquestrações projetadas para atrair a humanidade para os braços do engano. A realidade visceral da convulsão econômica, ambiental e sociopolítica afeta profundamente indivíduos em todo o mundo, criando uma prontidão psicológica para a mudança. Em meio a tensões crescentes, sejam elas espontâneas ou planejadas, o crescente desespero do público pode levá-lo a aceitar prontamente as promessas de salvação oferecidas por um líder persuasivo. Este é o alerta ecoado nas Escrituras e representado em taxinhas hoje. Ao refletir sobre as orquestrações potenciais desses eventos, torna-se crucial não descartá-los como mera conspiração ou alarmismo. Em vez disso, abordá-los com discernimento e vigilância, reconhecendo as precursões bíblicas em Daniel e Apocalipse, pode preparar melhor os indivíduos espiritualmente. Lembre-se, a verdadeira batalha não é apenas política ou econômica, é fundamentalmente espiritual. A consciência profunda dessas transições equilibradas pode inspirar resiliência e preparação espiritual. Incentivar outros a examinar criticamente os acontecimentos em torno de julho de 2025, imergindo-se em oração e reflexão. Nutre a compreensão dessas profecias não como meros mitos, mas como verdades profundas com relevância decisiva. Cada um desses sinais serve como um chamado claro para fortalecer a fé, envolver-se com as Escrituras e permanecer vigilante contra os enganos que podem tentar até mesmo os crentes mais fervorosos. Continue a cultivar um foco interno na prontidão espiritual, promovendo a resiliência comunitária. É responsabilidade daqueles que reconhecem os riscos se prepararem, ancorando-se no conhecimento de que, embora os eventos globais possam anunciar um Salvador enganoso, nossa lealdade é, em última análise, chamada a transcender os sistemas mundanos. Ao anteciparmos o cenário de julho de 2025 com vigilância e oração, ele nos convida para uma era que exige que naveguemos por esses tempos transformadores com sabedoria, compreendendo as verdades espirituais que ecoam desde textos antigos até os dias atuais. Capítulo 4. A última resistência. Como sobreviver espiritualmente quando o anticristo for revelado. No desenrolar da crônica do Apocalipse, o capítulo 4 comanda nossa atenção enquanto confrontamos a iminente revelação do anticristo. Este período não é apenas um evento culminante na literatura profética, mas uma encruzilhada pungente que exige preparação espiritual, vigilante e fidelidade inabalável a Cristo. Apocalipse 14, 9 e 10 se apresenta como uma advertência solene, pintando imagens vívidas das consequências de adorar a besta ou receber sua marca. Não é meramente uma imagem da ira divina, mas um chamado claro para cultivar resiliência e firmeza em nossa caminhada espiritual. Viver em um mundo à beira da mudança, como elucidado no contexto de julho de 2025 no capítulo anterior, deve nos compelir a reavaliar onde depositamos nossa confiança e esperança. À medida que cúpulas globais e mudanças econômicas se aproximam, os sistemas do mundo oferecem falsa segurança, seduzindo até mesmo os eleitos, como predito em Mateus 24h24. Aqui reside o perigo espiritual. Alinhar-se com esses sistemas mundanos em troca de uma paz e prosperidade enganosas propagadas pelo anticristo, uma fachada que mascara a perigosa marca da fidelidade à besta.
Para permanecer firme, é preciso primeiro entender que a influência do anticristo é profunda e sutil. O fascínio pela unidade global, paz e resolução de crise sob um único líder carismático é poderoso, mas é uma cópia astuta da verdadeira paz e unidade encontrada somente em Cristo. Portanto, nosso primeiro ato de sobrevivência espiritual é a rejeição, a recusa total de aceitar as promessas do anticristo ou de nos conformarmos aos sistemas mundanos que se opõem ao reino de Deus. A sobrevivência espiritual requer ações práticas enraizadas em profunda confiança em Deus. Isso começa com o aprofundamento da fé por meio do estudo diligente, da oração e da nutrição das Escrituras. A fé é forjada na adversidade, refinada como o ouro no fogo. À medida que as pressões para nos conformarmos aumentam, os crentes devem forjar uma postura espiritual robusta, ancorando suas vidas em verdades bíblicas em vez de normas sociais ou promessas de ganho temporal. Romper a dependência dos sistemas mundanos envolve recalibrar nossas vidas espiritual e espiritualmente, exige a renovação contínua de nossas mentes, sendo transformados pelo Espírito Santo diariamente. Na prática, também pode significar aprender a viver com simplicidade, compreender o contentamento na escassez e desenvolver sistemas de apoio comunitário que reflitam o compromisso da igreja primitiva de compartilhar recursos e suportar os fardos uns dos outros. A fidelidade a Cristo nestes tempos de provação exige mais do que crença passiva, exige fidelidade ativa e visível. Apocalipse 13:10 resume perfeitamente esse chamado com um mantra de perseverança e adesão. Essa perseverança não é estoicismo passivo, mas um engajamento dinâmico com o mundo através das lentes da fé, incorporando paciência nas provações e praticando a justiça apesar da oposição. A percepção gritante, à medida que nos aproximamos desse tempo previsto para julho de 2025, é a prontidão, ou a falta dela, tanto do mundo quanto da igreja. A igreja, em seu estado atual, frequentemente reflete as divisões políticas e ideológicas fragmentadas vistas no mundo em geral. Essa fragmentação serve como um lembrete sério da necessidade de unidade no corpo de Cristo, centrada unicamente no fundamento do Evangelho e no senhorio de Cristo. Indivíduos preparados para enfrentar esses desafios devem cultivar uma visão profética, a capacidade de discernir os tempos e responder adequadamente. A preparação abrange fortaleza espiritual, solidariedade comunitária e afastamento estratégico das seduções do materialismo e das falsas ideologias que comprometem a integridade espiritual. Em um mundo que apregoa conveniência e concessões, os crentes são chamados a incorporar a verdade e a transparência, resistindo à maré de falsidade que busca corroer verdades fundamentais. Nesta época de antecipação, as escolhas que fazemos ressoam além da nossa vida. As decisões de nos alinharmos com o reino de Cristo ou de capitularmos às pressões da conformidade ecoam pela eternidade. Como o Apocalipse nos lembra pungentemente, o temporal é passageiro. Somente a firmeza na fé no Cristo eterno promete verdadeira paz e segurança. Portanto, agora é o momento da convicção. Antes que o chamado de julho de 2025 e a revelação do engano global tomem forma plena. A escolha nunca foi tão clara. Permanecer firmes na fé contra a ascensão do anticristo ou sermos arrastados por uma ilusão de tranquilidade transitória. Aqueles com a visão e o discernimento transmitidos pelo Espírito podem e devem se preparar agora, fortalecendo seus corações e cingindo sua fé para as batalhas espirituais que exigem nossa lealdade ao Rei Eterno.